E aí, na primeira metade de Êxodo, a gente viu Israel sendo libertado da escravidão. Agora, eles chegam ao pé do Monte Sinai, e o que acontece aqui não só define a história deles, mas também levanta uma das questões mais profundas de toda a Bíblia. E olha, a história toda, a partir daqui, gira em torno de uma única e gigantesca pergunta. Como é que um Deus que é perfeitamente santo consegue viver junto com um povo que é, profundamente falho? É uma tensão que vai definir não só este livro, mas toda a narrativa bíblica que vem pela frente. Então, a história começa com uma oferta. E que oferta? Lá no Monte Sinai, no meio de trovões, fumaça, Deus não só se revela a Israel, mas faz um convite que ia mudar fundamentalmente quem eles eram. Pensa só nessa transformação, é incrível. De escravos oprimidos lá no Egito, Deus os convida para se tornarem um reino de sacerdotes. Mas o que isso quer dizer na prática? A ideia era que eles se tornassem os representantes de Deus aqui na Terra, mostrando para todas as nações como Ele é, através da sociedade deles, das suas leis, da sua justiça. Era o jeito de Deus começar a restaurar a bênção dele para toda a humanidade, cumprindo aquela promessa feita lá atrás para Abraão. E esse convite todo, ele se torna oficial no que a gente conhece como a Aliança do Sinai. É um pacto, sabe? Um acordo formal. E o povo de Israel, super entusiasmado, aceita a oferta na hora. Para marcar a seriedade desse momento, a própria presença de Deus desce sobre o monte, em forma de nuvens, raios, trovões, uma cena impressionante. E os termos básicos desse acordo? Bom, são os famosos 10 mandamentos. Eles são a base de como esse relacionamento deveria funcionar. Primeiro, como o povo deveria se relacionar com Deus, e segundo, como deveriam se relacionar uns com os outros, para criar uma nação justa e generosa. Com a aliança estabelecida, Deus dá o próximo passo, um passo ainda mais radical. Ele não quer só um povo que o represente de longe, ele quer morar ali, no meio deles. E é aqui que entra essa ideia sensacional do tabernáculo. Deus entrega para Moisés um projeto arquitetônico super detalhado para uma tenda sagrada. O simbolismo aqui é riquíssimo, com os anjos, o ouro, as flores, tudo isso remete ao Jardim do Éden, aquele lugar onde Deus e a humanidade conviviam de perto. O tabernáculo é, na essência, um Éden portátil, o lugar onde o céu e a terra se encontram. A própria estrutura era como uma jornada, sabe? A pessoa começava lá no pátio externo, onde ficava o altar, passava pela tenda, o lugar santo, até chegar no centro de tudo, o Santo dos Santos. Ali ficava a Arca da Aliança, que era como o trono de Deus, o ponto central da sua presença. Tudo parecia estar se encaixando perfeitamente, pelo menos na teoria. Porque é exatamente nesse ponto que a história dá uma virada dramática. Enquanto Moisés está lá no monte recebendo todas essas instruções, algo terrível acontece lá embaixo no acampamento. O contraste é chocante. E até irônico, se a gente parar para pensar. Lá no topo da montanha, Deus está literalmente entregando o projeto para sua presença morar entre eles. Enquanto isso, lá embaixo, o povo perde a paciência e convence Arão, o irmão de Moisés, a fazer um ídolo para eles, um bezerro de ouro, para que pudessem adorar. Então, o ponto crucial é este. No exato momento em que a aliança estava sendo selada, eles quebram os 2 primeiros e mais importantes mandamentos com os quais tinham acabado de concordar: não ter outros deuses e não fazer ídolos. Aliança quebrada, assim, quase que instantaneamente. O que acontece a seguir é fundamental. A reação de Deus e a forma como Moisés intervém revelam a complexidade do caráter divino. A ira de Deus é imensa, e ele diz a Moisés que vai destruir o povo. Mas Moisés se coloca no meio do caminho. Ele intercede e ele apela para 2 coisas. Primeiro, para o próprio caráter de Deus e suas promessas a Abraão. E segundo, para a reputação de Deus entre as outras nações. E no momento incrível, Deus cede. Ele ouve a intercessão de Moisés. E é nesse momento de crise que, pela primeira vez na Bíblia, Deus descreve a si mesmo com suas próprias palavras. Ele revela essa tensão fundamental no seu caráter. Ele é compassivo, gracioso e perdoa, mas ao mesmo tempo ele é justo e não pode simplesmente passar a mão na cabeça e ignorar o mal. E essa tensão é o coração do dilema, né? Como é que Deus pode ser misericordioso com pessoas culpadas e, ao mesmo tempo, continuar sendo justo? Apesar dessa falha catastrófica de Israel, Deus, por causa da sua fidelidade, promete renovar a aliança. Ele se apega às suas promessas, mesmo quando o seu povo não faz isso. Bom, a história vai se encaminhando para o final.
Depois de renovar a aliança, Deus instrui Moisés a finalmente construir o tabernáculo. Tudo parece que vai ter um final feliz. E assim, seguindo capítulos e mais capítulos de instruções detalhadas, o povo constrói o tabernáculo. Cada pecinha feita exatamente como Deus ordenou. A expectativa no acampamento devia estar nas alturas. No capítulo final, o momento tão esperado acontece. A presença gloriosa de Deus desce do céu e enche o tabernáculo. A nuvem de glória é tão intensa que paira sobre a tenda. É o final que todo mundo esperava, o cumprimento da promessa. Ou, pelo menos, é o que parece. E então, a reviravolta final. O livro termina com esta frase surpreendente: Moisés, o líder, o mediador, não consegue entrar na tenda. O pecado de Israel tinha danificado o relacionamento com Deus de uma forma tão profunda que nem mesmo o representante do povo podia entrar na sua presença. E é assim que o livro de Êxodo termina. Ele não resolve o problema que apresentou lá no começo. Na verdade, ele o intensifica. A presença de Deus está ali, no meio deles, mas a corrupção do povo criou uma barreira perigosa. A grande questão que fica no ar é: como Deus vai resolver esse conflito? Como a santidade dele vai poder coexistir com a pecaminosidade de um povo que ele ama? Bom, a resposta para essa pergunta vai ter que esperar o próximo livro da Bíblia.